Stella acorda confusa, sem memória e dominada pelo medo. Túlio tenta acalmá-la, mas o vazio em sua mente só aumenta. Enquanto isso, Sandra e Ernesto preparam um golpe sujo contra Annabella, e Celso começa a sentir que algo muito errado está por vir. Será que Stella vai recuperar a memória a tempo? E o que Sandra e Ernesto escondem por trás desse plano sombrio? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Stella e Annabella. Túlio entra no quarto carregando uma bandeja com sopa. Ele observa Stella deitada na cama, o rosto ainda pálido, os olhos arregalados de medo. Há uma tensão silenciosa no ar. Aqui está, diz Túlio, colocando a bandeja na mesa de cabeceira. Sua voz é calma, quase paternal, mas carregada de preocupação. Eu já lhe disse que pode confiar em mim. Fui eu que te salvei quando estava desacordada na beira daquele lago. Foi só sorte você estar viva. Jamais te faria mal. Stella pega a sopa, mas seus dedos tremem. Ela olha para ele com um misto de gratidão e desconfiança. Obrigada, diz com a voz fraca. Eu não sei se consigo confiar em alguém agora. Tudo aconteceu tão rápido, tudo é tão novo. Túlio sorri com um leve tom de ironia, tentando quebrar o gelo. Novo sim, mas não perigoso comigo, eu garanto. Pode me olhar sem medo. Ela encara a sopa por um instante, depois volta os olhos para ele, ainda desconfiada. Eu não consigo me lembrar de nada. Quem eu sou? Quem eu era antes disso tudo? Túlio se aproxima, tentando transmitir segurança. Sua voz é firme, mas suave. Você passou por algo muito sério, Stella. Pode ser uma perda de memória temporária, mas tudo vai se resolver quando formos ao médico na cidade grande. Ele vai te ajudar a se lembrar. Stella respira fundo, mas o desespero cresce dentro dela. Ela começa a tremer, os olhos marejados, com um grito que ecoa pela casa. Quem sou eu? Quem sou eu, meu Deus? Túlio corre para perto dela, estendendo a mão, tentando contê-la. Stella, calma. Por favor, não precisa gritar. Estou aqui. Mas a mocinha, fora de si, num impulso desesperado, sai correndo pela porta, desaparecendo no breu da noite. O grito dela acorda toda a casa. Túlio corre atrás, chamando seu nome, a voz cheia de aflição. Stella, espera! Por favor! Ela corre rapidamente, mas em meio à escuridão tropeça em um galho e cai batendo a cabeça. Túlio chega segundos depois e fica paralisado, o coração apertado ao ver a cena. Stella, não! Por favor, acorda! Enquanto isso, Stella ainda não imagina que a pequena Annabella realmente precisará dela, porque Sandra e Ernesto planejam um golpe sujo contra a menina. No entanto, Celso não deixará barato, determinado a demonstrar que é um verdadeiro herói, pronto para enfrentar qualquer perigo que ameace a inocência de Annabella. O clima é de tensão máxima. Cada segundo parece arrastar-se enquanto Túlio corre com Stella nos braços, e a noite escura envolve todos os segredos que ainda estão por vir. Sandra surge na rua como quem não tem nada a perder, os saltos batendo no paralelepípedo com um compasso provocador. Celso a vê de longe e o rosto fecha. Ele já estava cansado das voltas dela. Quando ela se aproxima, ele não disfarça a irritação e solta seco. Eu já te pedi para não me procurar. Sandra sorri com desdém, aquele sorriso de quem guarda facas por baixo da língua, e responde com um tom perfeitamente calibrado entre o desafio e o sarcasmo. Por quê? Porque eu sou uma fugitiva. Ah, pelo amor de Deus, Celso, o que você fez e o que você faz com o Candinho se equipara ao que eu fiz. Esconder o filho dele, enxugar suas lágrimas de saudade. Ai, irmãozinho nervoso. A provocação corta o ar como navalha. Celso respira fundo, tentando manter a compostura e diz com voz curta. Chega, vai embora. Eu preciso visitar a Annabella. A expressão de Sandra muda num lampejo de surpresa fingida, logo substituída por um ar de falsa piedade. A irmã da enfermeira falecida? Quero dizer, desaparecida? Está fazendo isso por afinal? Benevolência é o que você menos tem. Ao ouvir aquilo,
Celso percebe a intenção por trás das palavras. Uma farpa mascarada de curiosidade. E se aproxima, fechando o espaço entre eles, a postura agora protetora. Fique bem longe da Annabella. Eu realmente gosto dela, e estou ajudando a menina a não cair em um marasmo por causa da Stella. Sandra inclina a cabeça, com ar de quem ironiza uma peça bem montada, e pergunta como quem não quer nada, mas quer tudo. E quanto a mim, não se importa com os meus sentimentos? Ou os seus sentimentos por mim mudaram enquanto eu estava longe? Celso a encara sem graça para afeto, e responde com sinceridade que soa quase como reprovação. Nem uma coisa nem outra. Você sabe que eu te amo. Ela ri, um riso curto, cortante, e rebate com ironia ácida. Mas o seu senso de moralidade, que é bem fluido quando se apaixona, só te faz mal, meu irmão. Celso respira fundo, como quem tenta empurrar a raiva para baixo, e diz direto ao ponto. Este é o problema. Você só me procura para me colocar em maus lençóis. Sandra solta uma gargalhadinha calculada, o olhar faiscando, e inclina-se como se confidenciasse um segredo que não é segredo nenhum. Acha que eu não sei que você está tentando passar a perna no candinho e na fábrica? Ah, Celso, e não sou eu que te coloco no mau caminho. A acusação bate em Celso como vento gelado. Ele se enerva. As palavras saem ríspidas. Chega, vai embora. Eu ainda posso denunciá-la. Por um instante, o rosto de Sandra se fecha. A máscara de provocação cai e revela um lampejo de perigo real. Ela cruza os braços, aproxima-se e, com voz baixa, venenosa, faz a ameaça dissimulada que ecoa no peito dele. Você ainda vai se arrepender de me tratar dessa forma, e não vai demorar muito. E se afasta com passos lentos, devolvendo o sorriso que agora não alcança os olhos. Celso fica parado, o frio na barriga avisando que o jogo mudou. Sandra já traça planos, e ele sabe que quando ela age, faz sem pressa e sem piedade. Depois que Sandra se afasta, Celso fica parado na calçada, sentindo um frio na barriga. Cada passo dela ecoa em sua mente, e a sensação de perigo não o abandona. Ele sabe que sua irmã não age por impulso. Sempre há um plano por trás de cada sorriso calculado. Um arrepio percorre sua espinha, ao pensar no que Sandra poderia tramar contra Annabella. O clima de tensão pesa no ar, e Celso respira fundo, tentando afastar o medo, mas sem sucesso. Enquanto isso, longe dali, Annabella está deitada na cama, os olhos inchados de tanto chorar. A menina sente um peso no peito que a impede de se levantar, como se toda a sua energia tivesse sido drenada. De repente, o som da porta da sala se abrindo chama sua atenção. Ela se levanta rapidamente, o coração batendo forte, cheia de esperança de que sua irmã finalmente tenha voltado. Corre pela sala, os pés quase tropeçando no tapete, mas ao chegar, percebe que não é Stella, é Dita. Ah, é você! Murmura ainda ofegante. Por um segundo a sua voz parecia muito com a da minha irmã. Dita sorri, mas um sorriso carregado de ternura e preocupação, e a envolve num abraço apertado. Ah, minha menina, se eu pudesse, eu trazia sua irmã de volta agora mesmo, mas vamos confiar nas suas preces. Annabella sente o calor do abraço e solta um suspiro, um misto de alívio e tristeza. Eu consigo senti-la, diz com a voz quase um sussurro. Mas desde ontem, essa sensação está mais forte, como se ela estivesse mais perto, sabe? Dita a observa atentamente, franzindo levemente a testa em preocupação. Eu acredito, e se ela está mais perto, você precisa se cuidar. Você mal está comendo, nem sai do seu quarto. É assim que a sua irmã quer te ver? Annabella abre um sorriso discreto, mas carregado de ingenuidade e esperança, e responde com uma pontinha de humor tímido. Será que você pode fazer uma sopa bem gostosa para mim? Dita solta uma risada suave, quase brincando, mas cheia de afeto, e se inclina para a frente pegando a mão da menina. É claro,
E você me ajuda, né? Quero ver se ainda lembra como mexer a colher sem derrubar tudo. Annabella ri, e por alguns segundos a tristeza se mistura com a sensação de segurança e cuidado. Ela percebe que, mesmo que sua irmã ainda não esteja presente, Dita se torna o elo que mantém viva a esperança de reencontro, fortalecendo sua determinação. Enquanto elas caminham até a cozinha improvisada, Annabella olha para Dita com olhos brilhando de confiança e diz, quase para si mesma: eu sei que minha irmã vai voltar, eu sinto isso, e enquanto isso, vou tentar me manter forte. Dita aberta a mão dela mais uma vez, sentindo a responsabilidade pesar, mas ao mesmo tempo fortalecida pelo vínculo que compartilham. O clima da casa muda, e mesmo com o medo do que Sandra pode tramar, há um lampejo de esperança que só Annabella consegue perceber. Do outro lado da cidade, numa sala abafada onde o cheiro de perfume caro tenta cobrir intenções baratas, Sandra se encontra com Ernesto. Ela pousa a bolsa com um gesto exagerado, os olhos faiscando de cálculo, e afirma sem rodeios que quer se vingar de Celso. Ernesto desvia o olhar, tentando medir riscos como quem calcula juros. Eu acho que você deveria tomar cuidado. Você não pode se expor tanto. A advertência sai morna, mas cheia de prudência. Sandra inclina a cabeça como quem saboreia a própria audácia e responde com desdém controlado. Cuidado é para quem tem medo, querido. O que eu estou pensando é grande demais. Nós podemos ganhar uma boa quantia, o suficiente para eu comprar uma casa decente, e você... Bem, você pode sumir do mapa com o resto. A frase cai como lâmina. Ela sorri, mas o sorriso tem veneno. Ernesto, pego de surpresa pela ambição dela, arregala os olhos. E que plano é esse? Pergunta, curioso e cauteloso ao mesmo tempo. Sandra aproxima-se conspiratória. Eu quero que você finja que é o pai biológico da Annabella. Diz isso como se fosse a solução perfeita de um quadro bem pensado. O rosto de Ernesto empalidece por um segundo. Ele fica petrificado, a testa franzida, a reação traindo um segredo que ainda não sabia querer esconder. Sandra percebe e cutuca, com ironia doce. Que reação foi essa? Por acaso você sabe alguma coisa sobre essa menina? Sua voz é mansa, quase maternal, e ao mesmo tempo venenosa. Nervoso, Ernesto admite, a confissão escapando antes do cálculo. Eu tenho que te confessar uma coisa. Há alguns anos atrás eu tive um relacionamento com a Stella. Ela fugiu de casa para morar comigo. As palavras saem rápidas, trêmulas, revelando um passado que ele preferia enterrar. Sandra fica boquiaberta, mas não de surpresa inocente. A surpresa dela é predatória. Então você está me dizendo que realmente é o pai dessa menina? E que a Stella é a mãe dela? Pergunta como quem confere se as constelações batem. Ernesto tropeça nas palavras. Não, quer dizer, não sei. Eu a abandonei e nunca soube se estava grávida ou não. E também nunca soube que ela tinha uma irmã. A confissão tem gosto de remorso e de oportunidade perdida. Sandra sorri largo, já visionando notas e casas. Isso não importa. As datas batem, Ernesto, é isso. Vamos ficar ricos, muito ricos. Ela bate palmas baixinho, como se comemorasse um saque iminente. Ernesto, dividido entre pavor e ganância, pergunta quase num sussurro. Mas como vamos ganhar dinheiro com isso? A pergunta é pragmática, a curiosidade uma faca. Sandra apenas inclina a cabeça e responde com ar enigmático. Ah, isso eu ainda vou guardar segredo. O segredo dela é promessa de dor alheia. Eles ainda não sabem que os planos dos vilões costumam ter ranhuras. O destino, às vezes, cobra ingresso na mesma moeda. Enquanto o complô se costura na penumbra, Stella volta a si na casa de Túlio. Ao abrir os olhos, sente a dor latejante na cabeça e vê Túlio ao lado, rosto pálido de preocupação. Ele pede, quase implora, com aquele tom protetor que sempre teve. Não faça isso de novo, Stella, por favor. Mas algo mudou.
Um estalo dentro dela, uma peça que encaixa. Um detalhe, um cheiro, uma frase que Túlio pronuncia devolve a memória inteira como um filme que volta a rodar. Estela lembra-se, com precisão cortante, de tudo. A briga, a aproximação traiçoeira, o empurrão brutal. Lembra do rosto de Ernesto na margem, a sombra cúmplice. O ódio acende como brasa antiga. Ela o encara, as palavras saindo firmes, sem hesitação. Foi ele, foi o Ernesto. Ele me empurrou no lago. Ele tentou me matar. Ele vai pagar por cada segundo que me tirou. Túlio aperta a mão dela, sensação de alívio e medo misturados, enquanto Estela, com os olhos brilhando de fúria controlada, sussurra uma promessa gelada. Eu juro vingança. A voz é baixa, mas mais perigosa que qualquer grito. E assim o plano de Sandra e Ernesto começa a se desenrolar do outro lado da cidade, ignorando que a verdadeira tempestade cresce agora no peito da mulher que eles acreditavam ter enterrado. Longe dali, na calmaria da casa onde Anabela encontra algum conforto, a menina estava na companhia de Dita e Celso, tentando se manter ocupada, quando de repente a campainha toca. O som ecoa pelo corredor silencioso e faz o coração de Celso disparar. Ele se aproxima da porta com cautela, cada passo carregado de tensão. Ao abrir, dá de cara com Ernesto, que entra sem qualquer convite, acompanhado de um advogado. Trêmulo, Celso recua alguns passos e pergunta, a voz carregada de incredulidade: "O que é isso? O que você está fazendo aqui?" O vilão apenas sorri, com aquele ar cínico e dissimulado que sempre fez tremer qualquer um que se atrevesse a encará-lo. Anabela instintivamente corre para trás de Dita, escondendo-se como se pudesse desaparecer sob a proteção dela. Eu tenho medo desse homem." A voz da menina é baixa, mas cheia de pavor. Dita a abraça com firmeza, firme e maternal. "Não precisa ter medo, eu estou aqui." Mas até mesmo sua voz, normalmente segura, carrega o peso da apreensão. Ernesto caminha lentamente, como se cada passo fosse medido para provocar tensão. "Minha filha, que bom te ver." A palavra filha ecoa na sala e faz o sangue de Celso gelar. Instintivamente, Celso se coloca na frente de Anabela, os olhos faiscando de raiva e desconfiança. "Filha? Do que você está falando?" A voz dele é firme, mas o medo se infiltra em cada sílaba. Anabela segura o braço de Dita com força, seu corpo tremendo dos pés à cabeça. Ernesto, com um sorriso calculado, continua: "Eu sei muito bem que a Estela te contou. Eu e ela já fomos noivos e ela engravidou de mim. Essa menina não é irmã da Estela." "Sim, é a nossa filha." O choque toma conta da sala. Ninguém consegue acreditar naquilo que ouve. O advogado do vilão, elegante e seguro de si, intervém com voz firme. "Nós temos provas que garantem a veracidade da paternidade de Ernesto. As provas estão neste momento com o juiz e logo a guarda definitiva será dada ao meu cliente." Ernesto, agora se aproximando ainda mais com um sorriso frio e calculista, acrescenta: "É isso mesmo, filhinha. Amanhã eu voltarei e seremos só nós dois contra o mundo." Cada palavra dele é como uma lâmina, tentando cortar qualquer esperança que Anabela possa ter. Assim que ele se retira, Anabela abraça Dita soluçando em prantos. "Por favor, não deixe ele me levar." O desespero da menina é palpável, cada lágrima carregada de medo e impotência. Dita, com a firmeza de quem carrega responsabilidade, afirma: "É claro que não." A voz é suave, mas não admite contestação. Celso se ajoelha diante da menina, tentando controlar a própria emoção, cada palavra carregada de sinceridade e promessa. "Eu nunca vou deixar que aquele monstro te leve. E isso é uma promessa." A tensão no ar é quase sufocante, mas há uma força protetora que se irradia dele. Anabela então se ajoelha, fechando os olhos e começando a rezar com toda a concentração que consegue reunir. Ela não sabe, mas suas preces carregam um poder mais forte do que qualquer ameaça humana.
Cada palavra silenciosa é um grito de resistência, invisível, mas imbatível. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ernesto e Sandra encontram-se com um homem mais velho, vestido como um grande fazendeiro. Sandra mostra uma foto de Anabela, o gesto frio e calculista. Esta é a menina. A declaração é simples, mas o brilho em seus olhos revela ambição e crueldade. Ernesto, sempre confiante e manipulador, acrescenta: amanhã mesmo eu conseguirei a guarda da minha filha e sei que ela ficará mais segura com o Senhor. Ele fala de segurança, mas o sorriso dissimulado denuncia intenções distorcidas. O homem mais velho pondera, coçando o queixo, ainda avaliando os riscos. Eu acho que posso adotá-la sim. As minhas filhas vão se dar bem com ela. O tom é conciliador, mas há negociações invisíveis em cada palavra. Sandra, não menos estratégica, intervém. Mas isso não será barato. O valor está escrito atrás da foto dela. O aviso é direto, como uma flecha certeira, deixando claro que nada é de graça. O homem sorri com um ar de acordo selado, mas pragmático. Por mim está fechado, mas eu só entregarei o dinheiro depois de vocês me trazerem a menina. Ficarei no hotel fora da cidade e partirei para minha fazenda pela manhã. Cada palavra é medida, cada gesto calculado. Ernesto confirma, satisfeito. É o tempo que eu preciso. A confiança em sua própria astúcia é quase palpável, e os vilões se entreolham, trocando sorrisos cúmplices, já imaginando o sucesso iminente do plano. No entanto, longe das vistas de todos, Anabela ainda reza, protegida por Dita e Celso. Cada prece é uma barreira invisível contra a injustiça, um escudo que nenhum dinheiro ou ameaça poderia romper. E assim, a tensão se estabelece. O confronto entre inocência e maldade apenas começando, prestes a explodir em consequências que ninguém poderia prever. Na manhã seguinte, a tensão paira sobre a casa de Dita e Anabela como uma nuvem pesada. O silêncio é cortado pelo som do carro de Ernesto chegando, desta vez acompanhado de um policial. O coração de Anabela dispara e, em instantes, a menina se esconde atrás de Dita e Celso, que já se posicionam defensivamente, os olhos faiscando de raiva e medo. Sem paciência, Ernesto desce do carro com aquele ar de arrogância que só ele possui, segurando o documento de guarda nas mãos. Chega, chega. Eu tenho o documento de guarda. Eu trouxe o policial para tirar a menina de vocês. E se tentarem impedir, vocês dois vão direto para o Chilindró. A ameaça é clara, cada palavra carregada de malícia e poder. Anabela começa a gritar por socorro, sua voz fina e desesperada ecoando pelos cômodos da casa. Socorro! Socorro! Mas, antes que a tensão pudesse explodir, a porta se abre com um estrondo e todos prendem a respiração. Stella entra. A sala parece congelar por um instante. Todos arregalam os olhos, o choque estampado em cada rosto. Stella! Anabela corre sem pensar, lançando-se nos braços da irmã, os dois corpos se encontrando em um abraço que transborda alívio e amor. Celso não consegue segurar as lágrimas, o som de seu choro misturando-se à confusão da manhã. Eu não posso acreditar! Você voltou! Dita, aliviada, abre um sorriso caloroso, sentindo o peso do medo se dissipar aos poucos. O único que não consegue se recompor é Ernesto. O choque é visível em seu rosto, o plano meticulosamente arquitetado começando a ruir diante de seus olhos. Stella, firme e decidida, avança alguns passos em direção ao vilão, os olhos ardendo em justiça. Eu não acredito que você está tentando fazer isso com a minha irmã. Cada palavra corta o ar como uma lâmina. Engolindo em seco, Ernesto abre a boca para falar, mas Stella o interrompe imediatamente. Cala a boca! Não ouse dizer que a Anabela é nossa filha, porque ela não é. Eu tenho provas, fotos da minha mãe grávida e eu do lado. Além disso, eu voltei, e esses seus documentos de guarda...
Ela pega o papel, rasga-o com um gesto rápido e decisivo. Não valem mais nada. O vilão a encara furioso, o rosto vermelho de raiva. Mas Stella continua firme. Eu sobrevivi, Ernesto. Você não conseguiu se livrar de mim. Cada sílaba é carregada de vingança e verdade, ecoando na sala e atingindo cada canto da casa. A percepção se instala lentamente. Todos entendem que Ernesto foi o culpado pelo desaparecimento de Stella. Celso, Dita e até Anabela, com olhos cheios de indignação, avançam juntos contra o vilão, a sede de justiça queimando em seus corações. Desesperado, Ernesto tenta fugir, correndo pelo quintal, mas logo percebe que a casa está cercada. Cada saída bloqueada, cada plano frustrado. Ele se vê encurralado, impotente, e é finalmente levado sob custódia, gritando, amaldiçoando o momento que achava estar sob controle. Enquanto o vilão é retirado, a tensão se dissolve em lágrimas e abraços. Stella é cercada por Anabela, Celso e Dita, cada um demonstrando alívio e gratidão, a emoção transbordando no ambiente. Ernesto está sozinho em seu quarto, cercado pelo silêncio que só aumenta seus pensamentos sombrios. Ele caminha de um lado para outro, esfrega os olhos e fala sozinho, tentando se convencer de que o que sente não é culpa. Não, eu não posso estar sentindo tanto peso na consciência. Foi um acidente. Foi um acidente. Repete, quase como um mantra, tentando enganar a si mesmo. De repente, ele se detém diante do espelho e seu reflexo o surpreende. Stella aparece diante dele, os olhos fixos, penetrantes, e por um instante ele sente que sua própria mente o traiu. Minha nossa, você está bem? Não, não pode ser. Se você está viva, eu estou lascado. Todos saberão que sou o culpado. Balbucia, engolindo em seco, o rosto pálido. Ele se vira rapidamente para trás, esperando encontrar alguém, mas não há nada. A tensão o faz rir nervosamente, mas quando olha novamente para o espelho, Stella continua ali. Um arrepio percorre sua espinha. Mas o que está acontecendo? Eu estou dormindo? Pergunta, a voz carregada de incredulidade e medo, enquanto a mente tenta racionalizar o impossível. A irritação começa a crescer dentro dele, misturada com medo e desespero. Para de me olhar assim! Foi tudo culpa sua por ser enxerida, grita, batendo o punho na pia, mas sem coragem de se aproximar. Ele começa a jogar água no rosto, respirando fundo, tentando se manter alerta, como se fosse capaz de despertar do pesadelo que ele mesmo criou. Quando ergue os olhos para o espelho novamente, Stella desapareceu. Ernesto solta um riso nervoso, quase histérico. Minha nossa, eu estou perdendo o meu juízo. Estou vendo coisas, me sinto uma criança. Mas o riso desaparece quando sua mente faz um clique súbito. Ele arregala os olhos e a ideia que surge o deixa ao mesmo tempo animado e confuso. Espera aí, criança. Como eu não pensei nisso antes? A Anabela. Um sorriso malicioso começa a se formar. A desconfiança e o ego se misturam com a ansiedade. Ele nem imagina que, ao focar sua atenção em Anabela, estará se cavando uma armadilha que pode arruiná-lo para sempre. No outro lado da cidade, Celso chega ofegante, o coração pulsando rápido, mas dessa vez por um motivo diferente. O corpo encontrado no lago não era de Stella. O detetive Sabiá havia confirmado. E o alívio que invade Celso é tão forte que ele precisa parar por um instante na calçada, apoiando as mãos nos joelhos, respirando fundo como quem acaba de voltar à vida. Um sorriso tímido escapa, misturado às lágrimas. Que alívio! Não era ela. Stella está viva. Eu sei que está, murmura com a voz embargada. Sem perder tempo, ele segue apressado até a casa de Anabela. A chuva fina começa a cair, mas nem isso o faz parar. Ao chegar, bate na porta com força, e quando a menina aparece, ele abre os braços num impulso, abraçando-a com ternura e emoção. Anabela,
Não era a sua irmã. Não era a Estela, diz quase sem fôlego, com os olhos brilhando de esperança. Por um segundo o rosto da menina se ilumina, mas logo o medo volta. O alívio de Celso não consegue dissipar a angústia que ela sente. Ele a conduz até o quarto, a coloca na cama e se senta diante dela. O homem tenta disfarçar o cansaço, mas ainda há um brilho novo em seu olhar, a sensação de que, apesar de tudo, há uma chance. Eu sei que é difícil, mas você precisa dormir, diz, passando a mão carinhosamente no cabelo dela. A Estela é uma mulher forte, Anabela. Se não era ela naquele lago, então está em algum lugar e vai voltar para nós. Anabela morde o lábio, tentando conter as lágrimas, e sussurra: Celso, mesmo com essa notícia boa, eu sinto que tem algo errado, uma coisa muito estranha. Celso a observa surpreso, franzindo o senho. Errado? Como assim? Pergunta tentando manter o tom leve, mas o olhar revela preocupação. Eu não sei explicar. É uma sensação, um pressentimento. Sinto que algo ruim pode acontecer comigo. Celso solta um riso nervoso, tentando disfarçar a tensão. Isso é medo, Anabela. Você passou por muita coisa. Está assustada, só isso. Mas ela balança a cabeça com convicção, as lágrimas escorrendo lentamente. Não é medo, Celso. É como se só a Estela pudesse me proteger. O silêncio se instala de novo, pesado. Celso sente o coração apertar. O alívio de há pouco dá lugar a uma preocupação nova, estranha. Ele a abraça com força, como se pudesse afastar qualquer mal. Não vai acontecer nada com você, meu amor. Eu prometo. Estamos com você. Lembra? Eu, o Sabiá. Ninguém vai te deixar sozinha. Anabela encosta o rosto no peito dele, tentando se acalmar. Eu sei, mas às vezes sinto que ela está me chamando, como se estivesse viva em algum lugar. Celso fecha os olhos, lutando para conter as lágrimas. Talvez esteja, Anabela. Talvez esteja, diz baixinho, quase sem acreditar que disse isso. E enquanto o consolo paira entre os dois, a cena se afasta daquele quarto silencioso, revelando o que eles ainda não sabem. Estela está viva. Em um hospital no interior da cidade, ela repousa desacordada, pálida, ligada a aparelhos. Uma enfermeira ajeita o lençol e murmura preocupada. Até agora ninguém veio buscar essa moça. Será que ela tem algum parente? O som dos aparelhos é o único indício de vida. Estela permanece imóvel, mas seu coração continua batendo. Um lembrete de que a verdade ainda pulsa e que o reencontro entre as irmãs está muito mais perto do que todos imaginam. Enquanto Celso e Anabela tentam se recompor, Ernesto, do outro lado da cidade, continua envolto em seus próprios demônios. O vilão, inquieto, vasculha a mala antiga que guarda desde os tempos em que fingia ser um homem de bem. Entre papéis amarelados e lembranças esquecidas, ele encontra uma fotografia e, ao fitá-la, seus olhos brilham com um prazer doentio. Eu sabia que ainda tinha isso guardado, murmura abrindo um sorriso cínico. Isso vai me ajudar muito com o meu plano. Ele faz uma pausa, como quem calcula o próximo movimento, e completa em tom dissimulado. Mas ainda está faltando uma coisinha. De repente, a expressão de Ernesto muda. O olhar frio e calculista toma conta de seu rosto. Ele veste o paletó, ajeita o cabelo diante do espelho, o mesmo que antes o aterrorizava com a imagem de Estela, e sai decidido. Minutos depois ele entra no Dancing, o salão noturno iluminado por luzes vermelhas e cheiro de perfume barato. Assim que o vê, Mirtes ergue uma sobrancelha desconfiada. Ernesto? Aqui de novo? Diz em tom de sarcasmo. Isso só pode ser problema. Ele se aproxima devagar com um sorriso ensaiado. Problema não, Mirtes. Oportunidade. Preciso de um favor, um bem simples para alguém com o seu talento. Mirtes ri com ironia, cruzando os braços. Eu devia ganhar um troféu por ouvir suas promessas. Toda vez que você me pede algo, sobra para mim. Ernesto finge ofensa.
teatral. Ora, Mirtes, não seja tão cruel. É só um pequeno serviço. Enquanto isso, no palco, Dita brilha sob os holofotes, mas ao ver o vilão sentado no fundo do salão, o sorriso dela se apaga. Ela segura o microfone com firmeza e respira fundo, contendo a raiva que ameaça transbordar. Hoje, diz ela, encarando Ernesto de longe, eu vou cantar uma música muito especial, a favorita da minha amiga Estela. Ela está desaparecida. E se alguém tiver qualquer notícia, nos procure. O público se comove. O ambiente muda. As notas suaves da música ecoam pelo salão, enchendo de emoção até os corações mais endurecidos. Lá fora, o vento sopra leve, como se o universo respondesse ao chamado. Que a quilômetros dali, Estela mexe os dedos pela primeira vez. Um pequeno movimento, mas o suficiente para indicar que algo dentro dela desperta. De volta ao dancing, Mirtes se inclina sobre a mesa e encara Ernesto com espanto. Você enlouqueceu? Pergunta incrédula. Não pode estar me pedindo isso. Sabe que isso é uma sentença de culpa, não é? Ernesto suspira, fingindo calma. Eu preciso fazer isso, Mirtes. Não é opcional. Mas por quê? Insiste ela. O que está te deixando assim? Ele solta uma risada nervosa, o olhar perdido por um segundo. Acho que o meu padrinho me enfeitiçou. Ou algo assim. Estou sentindo culpa. Mirtes o encara surpresa. Culpa? Você? Debocha. Essa eu quero ver. Ernesto força um sorriso amargo. Nunca senti isso antes, mas o meu plano vai resolver. E depois disso, tudo volta ao normal. Mirtes revira os olhos e aos risos retruca. Ai, Ernesto, se eu não te conhecesse, até acreditaria. Mas tá bom, eu faço o que você pediu. Sei que vai me recompensar bem. Ernesto sorri satisfeito, o olhar sombrio. Boa menina, diz ele, num tom que mistura ironia e ameaça. O vilão acredita que vai vencer mais uma vez, mas o destino já está se movendo contra ele, silencioso e implacável. No hospital, a enfermeira se aproxima de Estela, observando o monitor. Eu sei que você vai ficar bem, querida. Um tempo atrás eu tive um paciente que reagia muito bem à música. Quem sabe isso te ajuda também? Ela liga o rádio. E como se o universo conspirasse, a voz de Dita ecoa na sala. Suave, emocionada, viva. De repente, Estela respira fundo. Os dedos se movem novamente. O rosto ganha cor. Num rompante, ela abre os olhos e grita com voz rouca. Dita! A enfermeira deixa cair a prancheta e corre até ela. Eu sabia que você ia acordar, exclama emocionada. Confusa, Estela olha ao redor. Onde eu estou? E essa faixa no meu rosto? Você está num hospital, responde a enfermeira, tentando acalmá-la. Foi encontrada desacordada na margem de uma lagoa. A faixa é por causa do ferimento. Melhor não mexer. Estela passa a mão sobre o curativo, os olhos marejados. É claro que eu me lembro. Eu nunca vou me esquecer, murmura. Mas eu preciso ir. Tenho que voltar para São Paulo agora. A enfermeira tenta contê-la firme. Me desculpe, mas não posso deixar você sair. Você ficou dias desacordada. É preciso avaliação médica. Fique ao menos essa noite, por favor. Estela hesita. As lágrimas descem, mas ela respira fundo e assente. Você tem razão. Eu também sou enfermeira, sei que é necessário, vou ficar. Mas amanhã nada vai me impedir. E enquanto o rádio continua tocando, o olhar dela se perde no teto branco. Dentro de si, Estela sente algo novo. Força. Uma força nascida da dor, do amor e da certeza de que sua vingança apenas começou. Na manhã seguinte, o sol parece brilhar diferente, como se anunciasse um novo capítulo prestes a começar. Candinho, ainda abalado com tudo o que aconteceu, vai até a casa de Estela para ver Anabela, mas ao chegar à rua, é surpreendido com uma cena que o faz parar no meio do caminho. Do escritório de um advogado, sai ninguém menos que Ernesto, com o semblante dissimulado
e um ar de quem acaba de resolver algo grande. Candinho cerra os punhos e, tomado pela raiva, avança em sua direção. Mas é muita cara de pau sua andar por essa rua, dispara, com a voz embargada de ódio. Mesmo que todo mundo saiba que você tem alguma coisa a ver com o sumiço da Estela. Ernesto gira o rosto lentamente, estreita os olhos e, com um sorriso cínico, responde: Ai, pelo amor de Deus, será que eu não posso dar um passo nessa cidade sem alguém me apontar o dedo? Parece até que virou moda me culpar por tudo. Candinho cruza os braços, sem esconder a indignação. Se você não fosse assim, tão ruim, ninguém desconfiaria do C. O vilão revira os olhos e solta um suspiro debochado. Ah, tá bom, Candinho. Vai querer bancar o herói de novo? Porque se continuar me seguindo, eu chamo a polícia e digo que você tá me importunando. O tom é frio, provocador, como quem se diverte vendo o outro perder o controle. Candinho dá um passo à frente e segura firme no braço dele. Peraí, o que você estava fazendo nos advogados? Por acaso já está preparando suas defesas? Ernesto finge surpresa, arqueia as sobrancelhas e com um leve riso responde: Eu? Me defendendo? Que bobagem! Na verdade, eu estou preparando uma surpresa, uma boa ação, digamos assim, que vai acabar com o sofrimento de alguém. O olhar dele é misterioso, e o tom carregado de ironia faz Candinho arregalar os olhos. Por um instante, o rapaz sente um arrepio percorrer o corpo, como se tivesse acabado de ouvir uma ameaça disfarçada. Que tipo de boa ação é essa, hein, Ernesto? Pergunta desconfiado. Mas o vilão apenas dá de ombros, ajeita o paletó e responde sarcástico: Paciência, meu caro, você vai descobrir em breve. Ernesto se afasta calmamente, deixando Candinho parado, inquieto, com o coração disparado. Ele sente que algo terrível está por vir. Enquanto isso, a quilômetros dali, Estela desperta no hospital com o semblante sereno, mas o olhar firme. O médico, ao terminar a última bateria de exames, a observa impressionado. Nossa, você está 100%. Nem parece que caiu numa lagoa e dormiu por dias, comenta balançando a cabeça. Estela, com um leve sorriso, responde: Eu sempre tive uma saúde de ferro, doutor. Talvez seja porque a minha irmã sempre rezou por mim. Ou é apenas sorte? O médico a encara por um momento, desconfiado da tranquilidade com que ela fala, e diz: Seja o que for, você tem uma recuperação incrível. Mas, sinceramente, a história que me contou beira o absurdo. Stella suspira, encara a janela e fala em tom firme: Eu sei, foi horrível. Mas isso vai acabar em breve. O médico assente e, antes de sair, reforça: Só vou te dar alta porque me prometeu que vai ficar em segurança. Não quero saber que você se meteu em confusão novamente. Stella sorri, mas seu olhar entrega o que as palavras escondem. Ela não pretende descansar. Pode deixar, doutor. Eu só quero resolver o que ficou pendente. Assim que ele sai, Stella se levanta devagar, encara o próprio reflexo no espelho. Há uma dor silenciosa, mas também uma força renascendo. É hora de acertar as contas, Ernesto. Murmura, com os olhos marejados, mas decididos. O destino dela está traçado. Só que o que ninguém imagina é que Stella não voltará apenas para vingar-se. Seu retorno vai mexer com tudo e com todos, porque a mocinha, agora, está pronta para ser o pesadelo de quem tentou destruí-la. Mais tarde, a sala parece pequena demais para tanta atenção. Anabela está junto de Dita, Celso e Candinho, o chá esfriando na mesa como um símbolo do tempo parado que vivem. O riso é raro, qualquer barulho vira motivo de susto. Quando a campainha toca, todos se entreolham. Celso levanta-se e vai até a porta com o coração na boca. E ao abrir, leva o maior susto. Ernesto está ali, impecavelmente vestido, acompanhado de um advogado com um olhar calculado. O que é isso? O que você está fazendo aqui? Celso pergunta, trêmulo, tentando controlar a voz que quase se quebra.
Ernesto entra com a calma de quem age no limite da provocação. O sorriso é uma arma. Vim exercer meus direitos civis, diz ele, cínico, como se recitasse uma frase decorada. E também queria ver a minha família. Anabela encolhe-se atrás de Dita, os olhos esbugalhados. Eu tenho medo desse homem, sussurra, a voz minúscula. Dita encosta a mão na cabeça da menina, firme e protetora. Não precisa ter medo, eu estou aqui, responde em tom baixo, mas o olhar transmite que sua paciência tem limites. Ernesto se aproxima com passos lentos, teatral. O tom é meloso, mas o veneno se sente em cada sílaba. Minha filha, que bom te ver, ele diz, como se a palavra filha pudesse fabricar afetividade. Celso salta à frente, pondo o próprio corpo entre Anabela e o invasor. Filha, do que você está falando? Quem você pensa que é? Ele exige, a proteção evidente em cada gesto. Ernesto arqueia uma sobrancelha. Um riso escárneo brota. Eu sou o pai dela. A frase cai como uma pedra. O ar condensa. Candinho empalidece e Dita aperta a mão da menina e Anabela agarra firme o braço de Dita, tremendo dos pés à cabeça. Celso não acredita. Os olhos arregalados como se visse um fantasma. Não, não é, ele repete incrédulo. Ernesto mostra confiança teatral e segue. Eu sei muito bem que a Estela te contou. Eu e ela já fomos noivos e ela engravidou de mim. Essa menina não é irmã da Estela, é minha filha. Há um silêncio pesado, daqueles que faz as paredes parecerem ouvir. O advogado então se adianta e, com a formalidade estudada de quem sabe o poder de um objeto, entrega papéis e uma fotografia às mãos de Ernesto. A foto mostra Ernesto ao lado de uma jovem sorrindo. Ele aponta para a barriga, insinuando a gestação. Eu sabia que vocês iam contestar, diz Ernesto, mordendo o lábio num meio sorriso de triunfo. Então aqui está, uma foto minha e da Estela. Observem a barriguinha. Uns 3 meses, talvez. E, para evitar discussão, uma carta escrita a próprio punho por Estela, onde ela confessa que Anabela é minha filha. Anabela pega a carta com força, como se pudesse rasgar aquilo com os olhos. Abre e lê rápido, o rosto mudando de cor. Então, com voz firme, declara: Isso aqui não é a letra da Estela. Eu tenho certeza que não é. A convicção sai mais forte do que o medo. Ernesto avança um passo, o sorriso sumindo, substituído por uma expressão dura. A voz baixa vira ameaça contida. Mas eu já vou conseguir ter a sua guarda, meu bem, e seremos só eu e você contra o mundo. A promessa tem gosto de cilada. Candinho, que até então observa em silêncio, reage com ironia por não saber mais o que dizer. Guarda? Vai explicar para a juíza que você tem comportamento exemplar? Lança, cruzando os braços, a descrença cortando o ar. O advogado, impassível, entorta os óculos e tenta um tom conciliador. Nós podemos resolver isso nos trâmites legais. Não é necessário criar alvoroço. Dita olha para cada rosto na sala. Nota-se inquietude em Celso, a tremedeira em Anabela e sente a urgência de proteger o que restou de normalidade. Ela respira fundo e, com voz firme, que mistura ternura e aço, diz: Vocês vão ter que provar tudo isso. E se tiver uma falsificação, ninguém aqui vai se curvar. Ernesto responde com um riso seco, dissimulado. A Dita, sempre tão julgadora. Mas a justiça tem olhos muito grandes, não se preocupe. Enquanto a tensão se adensa, Anabela aperta a carta contra o peito, decidida mesmo assustada. Celso, vermelho de raiva e de impotência, encara Ernesto com ódio acumulado. E no fundo, ninguém percebe que a chegada de Ernesto desloca peças no tabuleiro. Peças que podem tanto prender o vilão quanto selar sua queda. O ambiente ainda vibra com o veneno deixado por Ernesto. Anabela, tomada pelo pavor, sente o chão desaparecer sob seus pés. As palavras do vilão ecoam na mente dela como um pesadelo em eco. Tremendo, ela tenta correr, o coração disparado,
Mas nesse exato instante, a porta se abre com força. Um vento frio invade a sala. Todos se viram ao mesmo tempo, e o que vem faz o impossível acontecer. Stella, viva, firme, em pé na entrada. O tempo congela. O silêncio é tão denso que se ouve o bater dos corações. Os olhos se arregalam. A respiração falha. Stella, Celso balbucia sem acreditar no que vê. Annabella solta um grito e dispara em direção à irmã, abraçando-a com desespero e alívio. As duas choram juntas, como se aquele abraço apagasse todas as noites de dor. Celso leva as mãos ao rosto, as lágrimas escorrendo sem controle. Dita e Candinho trocam um olhar cúmplice e emocionado, abrindo um largo sorriso, como se vissem um milagre diante dos olhos. Mas entre todos, há um rosto que congela de puro horror. Ernesto. Ele fica pálido, imóvel, a boca entreaberta e os olhos arregalados. Por um instante parece não conseguir respirar. O copo que segurava cai, o som do vidro quebrando no chão ecoa como o anúncio do seu próprio fim. Stella solta Annabella e, com o olhar firme, caminha até o vilão. A sala inteira segura o fôlego. A voz dela sai firme, cortante, com um tom entre o desprezo e a coragem. Eu não acredito que você teve a audácia de tentar fazer isso com a minha irmã. Ernesto engole em seco, tentando disfarçar o tremor na voz. Stella, eu achei que... Tenta dizer, mas Stella o corta sem piedade. Cala a boca! Ela grita, o olhar faiscando. Não ouse repetir essa mentira nojenta de que Annabella é nossa filha, porque não é. Eu tenho provas, fotos da mamãe grávida de mim, e eu do lado dela. Essa foto que você trouxe é uma piada. Ela pega a imagem falsa e levanta diante de todos. Sabe o que tem aqui? Eu comi demais naquele dia. Era só isso. Dita tenta conter o riso nervoso. Candinho cruza os braços com ironia. E Celso observa Ernesto sem piscar, pronto para qualquer movimento suspeito. Stella continua, a voz firme, carregada de desprezo. E essa carta? Ela arranca o papel da mão do advogado e rasga em 1000 pedaços diante de todos. É falsa. Mais uma das suas farsas, Ernesto. O vilão fica sem palavras, o suor escorrendo na testa. Ele tenta abrir a boca, mas Stella o encara de frente, com uma fúria contida há dias. Mas quer saber o que tem de verdade nisso tudo? Ela se aproxima, olhando diretamente nos olhos dele. Eu sobrevivi. Você não conseguiu se livrar de mim. O impacto daquelas palavras é devastador. Um murmúrio percorre o cômodo. Candinho e Dita se entreolham, chocados. Celso sente o corpo tremer. O que todos desconfiavam agora é certeza. Ernesto foi o culpado pelo desaparecimento de Stella. Annabella segura a mão da irmã, os olhos marejados. Eu sabia que você ia voltar para mim, ela diz, com a voz embargada. Ernesto, sem saída, tenta rir, dissimulado, buscando qualquer saída. Vocês estão todos loucos. Isso é um teatro? Ele grita, mas a própria voz o denuncia. Celso dá um passo à frente, o semblante tomado por raiva. Teatro é o que você fez com a vida da gente. Agora acabou, Ernesto. Dita aperta os punhos, pronta para avançar. Candinho, sarcástico, provoca. O rei das mentiras foi destronado. Quer um aplauso antes de fugir? A tensão explode. De repente, todos se movem ao mesmo tempo. Celso, Candinho, Dita e até Annabella partem para cima do vilão, cada um tomado por um sentimento diferente. Raiva, justiça, alívio. Ernesto entra em pânico, tropeça, tenta escapar. Saiam da minha frente! Ele berra, empurrando quem pode. Stella o encara com desprezo. Corre, Ernesto! Corre enquanto pode. A verdade corre mais rápido que você. Desesperado, o vilão alcança a porta e sai em disparada. Mas assim que põe o pé do lado de fora, congela. Vários carros estão parados na rua. Pessoas o observam e a polícia, avisada por Candinho, cerca a casa. Ernesto gira nos calcanhares, procurando saída, mas já é tarde. O cerco está fechado.
Celso surge atrás dele, firme com Estela ao lado. Acabou, Ernesto, diz ela, fria como gelo. Agora é você quem vai cair no lago. Só que dessa vez, sem chance de voltar. O vilão fica pálido, suando, a respiração ofegante. O barulho das sirenes preenche o ar. E pela primeira vez, Ernesto parece realmente entender. O passado voltou. E dessa vez, para cobrar tudo. Mais tarde, durante o jantar, Anabela segura a mão da irmã e comenta com ternura. Eu sabia que você ia voltar, Estela. Eu sentia. Estela sorri, emocionada, e responde. Foi por você que eu voltei, minha menina. Você e o Celso foram a força que me manteve viva. Celso se aproxima com um sorriso leve e os olhos ainda marejados. O importante é que agora estamos juntos de novo, e ninguém vai nos separar. Estela encosta a cabeça no ombro dele, os dedos entrelaçados aos de Anabela. Agora é um novo começo, ela diz em voz baixa. A dor passou, o amor venceu.